Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Vamos ver se aparece alguém aqui para me dizer se o som está bom, se a imagem está boa. Maria Helena entrou. Ô, Maria Helena, tá ouvindo bem? O som tá legal? Simone Ferreira. Já tem mais gente chegando. Júlia, Joaquim. Ai, que bom. Eu quero saber o seguinte, além se o som tá legal, se vocês viram o desenho animado. A Simone falou que tá tudo ok. Tá ótimo o som. Alguém assistiu o desenho Viva a Vida é uma Festa? Gente, esse desenho é demais. Um amigo meu me mandou, já tem quase um ano. Oi, Isabel, que bom você tá aqui. Ah, Maria Helena viu. Que bom. Isabel também viu. Ai, que maravilha. Então, a gente vai poder falar à vontade desse filme. Vai ficar gravado aqui para quem não puder assistir agora, assistir depois. E mesmo eu falando sobre o filme, mesmo que vocês assistam depois, vocês já vão assistir com outro olhar, né? Que a gente que é adulto já assiste o filme com um olhar diferente. Oi, Terezinha, Fátima, Francisco, Carla. Nossa, hoje está cheio aqui, é porque todo mundo gosta de desenho animado, né? Então, eu vou falar um pouco do filme. O filme se passa na cidade do México, onde a festa do Dia dos Mortos, não é Dia dos Mortos, né? Começa dia 31 e vai até o dia 2. É um festival onde o pessoal celebra. Quem não entende nada, pensa que aquilo ali é um carnaval, todo mundo fantasiado de morto, mas é uma homenagem, porque é o momento em que os mortos vêm visitar os vivos. E isso é uma grande alegria, a gente juntar toda a família. A gente faz as comidas que aquelas pessoas gostavam, toca as músicas, conta as histórias. É uma reunião familiar muito especial entre vivos e mortos. E esse é o primeiro ponto em comum entre a constelação familiar e o filme. Porque na constelação familiar, o que acontece? Os mortos estão tão vivos quanto os vivos. Às vezes eles estão mais vivos do que os vivos, porque eles estão presentes no nosso campo, influenciando a nossa vida e as nossas decisões. Ok? E o que acontece? Oi, Mauro, tudo bom? O que acontece nesse filme? A família, que é uma família de sapateiros, e que isso passa de geração para geração, essa profissão, ela odeia a música. Música é proibido naquela família. Tocar, cantarolar, não pode nem gostar de música. Por quê? O nosso atorzinho principal, né? O nosso bonequinho principal, Miguel, o tataravô dele era músico. E ele deixou a filha pequena com a esposa e foi para o mundo da música. Então, por causa disso, a tataravó do Miguel proibiu de se falar em música, de se gostar de música. Ai, de alguém pensar em música naquela família. Oi, Suzy, boa noite. Aí, a gente herda coisas da nossa família. E é inevitável que aquilo que foi excluído da nossa família retorne. Quando é que ele vai retornar? De que forma vai retornar? Mas vai retornar. Nesse caso, o Miguel é apaixonado pela música. E é apaixonado por um cara lá que é bem cultuado, porque foi um dos maiores cantores e compositores lá do México.
E ele aprende a tocar vendo esse cara tocar nos filmes. E ele é louco por isso. E é comum no Dia dos Mortos lá, né, de terem festivais abertos ao público, onde as pessoas ganham brindes e ganham competições. E ele quer entrar nessa competição. Só que a mãe proíbe terminantemente. A avó dele quase mata ele de pancada. E o que ele faz? Ele tem quase que um santuário para esse cara. E ele, quando está tocando e ele vê o violão do cara, ele lembra do retrato da tataravó. E o violão é igual que está do lado da tataravó. E a tataravó arrancou a cabeça do marido, né? Aquele pessoal, na minha família também tinha muito. Eu falava, gente, quem estava aqui? Ah, nem lembro, mas arranquei a cabeça da pessoa. Tirei a pessoa, excluí a pessoa. Ele foi excluído até da foto. E ele fala, nossa, esse é o violão do fulano. Esqueci o nome, que já tem um tempão que eu vi o filme e não deu tempo de rever. Aí ele fala, nossa, ele era o meu tataravô. Eu vou lá e vou pegar o violão. E quando ele pega o violão, imediatamente ele vai para o mundo dos mortos. E lá tá na festa, todo mundo se aprontando para vir aqui para a Terra para encontrar com os seus. E quando ele se dá conta do que aconteceu, ele fala, nossa, eu quero voltar. Como é que faz para voltar? Eu tenho que ser abençoado. Segundo ponto parecido com a constelação, né? Que eu olho para o meu antepassado e eu falo, nossa, eu peguei a sua dor para mim, isso é muito pesado. Eu devolvo para você. E, por favor, me abençoe se eu faço diferente. Me abençoe se eu não sou triste. Me abençoe se eu tenho sucesso. Me abençoe se eu tenho filhos felizes. Me abençoe se eu tenho um destino diferente do seu. Então, lá, o morto da família tem que abençoar o menino para que ele volte. E a tataravó dele fala, sim, eu te abençoo. Com uma condição, que você nunca mais volte a pensar em música, tocar música, cantar qualquer música. E ele fala, não posso fazer isso. Mas o fulano lá é o meu tataravô, eu vou procurar por ele. Ele está em algum lugar aqui. E ele sai procurando. E aí ele escuta um cara dizendo que conhece esse grande músico, que ele está dando um show e tal. Ele quer vir para o mundo dos vivos e não pode vir, porque ninguém lembrou dele. Terceiro ponto da constelação. O morto só morre quando a gente esquece dele. Se a gente continua honrando os nossos antepassados, eles continuam vivos em nós. E vivos de uma boa maneira. Eles continuam vivos de uma maneira ruim quando há um desequilíbrio, quando ele foi excluído. Mas se eu honro e levo amor para o meu antepassado vem para mim trazendo força. Ok? E aí ele se aproxima desse cara que é muito doidão. E ele fala, vamos lá. E o cara é todo enrolado, todo trambiqueiro, todo. Ele tenta vir para o planeta, né, para o mundo dos vivos, se fantasiando de outra pessoa, porque ninguém honra ele. Ninguém coloca comida para ele, ninguém põe a foto dele. Então ele fala para o Miguel, olha, eu te ajudo e você me ajuda. Você leva a minha foto e você, toda vez no Dia dos Mortos, você acende uma vela lá para mim para eu poder continuar vivo. Tá. O Miguel topa e acontece uma série de coisas no filme que eu não vou contar para aqueles que não assistiram poderem assistir, mas acontece uma baita reviravolta. Porque o avô do Miguel, o avô não, tataravô do Miguel e a tataravó acabam se encontrando. E ela descobre que ele não voltou, não é porque ele quis.
Ele não voltou porque ele foi assassinado. Ele queria voltar. Mas o parceiro dele falou, se você voltar, você que faz as composições, eu vou perder tudo. Então, ele rouba as composições do tataravô do Miguel e mata ele. E aí, o Miguel é abençoado para voltar. E o tataravô dele está quase morrendo, porque foi cortada a foto dele e ninguém lembra dele. Só que o Miguel resgata esse homem, porque ele lembra. Ele é rejeitado e perseguido, tal qual o avô, por causa da música. E quando ele volta e pega o violão e vai lá, porque ele quer tocar para quem? Para a bisavó. Porque o avô, o tataravô, tocava e cantava com a filha quando ela ainda era menina, bebê. E ele falou, se ela esquecer de mim, eu nunca mais vou poder voltar. Então, ele toca para a bisavó, e a bisavó lembra do pai. E ela se reconecta e se reconcilia com o pai. E esse momento é lindo, lindo, lindo. Porque toda a família toma esse tataravô de volta. Ele é incluído na família através da aceitação da música. É uma cura sistêmica, é uma cura de todo o sistema. E aí, quando no ano seguinte acontece a festa do Dia dos Mortos, o tataravô dele pode vir encontrar com a família. E a família está alegre, a família está em festa, a família está em música. Porque aquele que havia sido excluído foi incluído. Então, você que conhece constelação, você vai ver em vários momentos coisas muito sistêmicas. Né? É um filme riquíssimo, que dá para a gente assistir em grupo de constelação e depois discutir e depois ver cada dinâmica. Eu dei aqui uma visão global, né? Não estou entrando em detalhes, porque isso aqui não é uma aula, é só uma live. E porque tem gente que ainda não assistiu o filme. Mas para quem já assistiu, e para quem entende de constelação, já entendeu que o filme todo é extremamente sistêmico. Eu vou deixar agora aberto aqui para perguntas. Oi, Beatrice. Oi, Rosângela. Vera, boa noite. As constelações nos ajudam a entender a nossa vida? Sim, Vera. Eu acho que... Bom, eu não sei se alguém perguntou antes disso alguma coisa, é porque sobe aqui, eu não consigo ver. Então, eu vou começar com a pergunta da Vera Goulart. A constelação nos ajuda a ver os nossos emaranhados. Se a minha vida não anda para frente, mesmo fazendo todos os movimentos, ou se ela anda e volta, ou se os meus relacionamentos andam e voltam, Oi, Gisa, bem-vinda! Isso significa o quê? Que eu estou amarrada lá atrás. Imagine que você é um coach, ou que você é um terapeuta. E aí você faz o trabalho com o teu cliente está aqui, ele vai para cá. E ele vai um pouquinho adiante, de repente ele regride tudo. E volta para o ponto de origem ou até mais atrás ainda. O que é isso? Se ele estava indo tão bem. Aí, a mesma coisa, várias vezes. Anda um pouquinho, ganha dinheiro, perde o dinheiro. Consegue um bom emprego, perde um bom emprego. Arruma um bom namorado, perde aquele namorado. O que está acontecendo aí? É como se algo puxasse ele lá para trás. E que algo é esse que está puxando ele lá para trás? É um emaranhado familiar, provavelmente.
A constelação familiar resolve tudo. Não, gente. Não vamos ser tão fantasiosos assim. Ela te permite ver aquele emaranhado. E se você tiver olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir, você toma aquilo e segue. Mas muitas vezes eu não consigo aceitar aquilo. Eu não consigo aceitar que a mamãe não era simplesmente perfeita. E ela ainda está em dívida comigo. Ela devia ter sido mais amorosa, ela devia ter sido mais presente, ela devia. Para onde que eu estou olhando? Para a minha vida ou para a vida dela? Eu aceito ou eu não aceito? Se eu continuo me queixando que a minha vida ia ser muito melhor se o meu tataravô tivesse ficado em casa, em vez de ser músico e ir para o mundo, né? E ficasse aqui, a gente ia ter mais dinheiro, eu ia poder tocar música. Não! Eu aceito que foi do jeito que foi, até porque, vamos combinar, não dá para fazer diferente. O que foi, foi, e assim que é. Mas se eu continuo olhando para trás e me queixando disso, eu não olho para a minha vida. Eu não olho para o homem que está ao meu lado. Eu não olho para os meus filhos, eu não olho para o meu trabalho, eu não olho para o meu dinheiro. Eu fico cobrando. E quem é que cobra isso? É a criança. A criança não tem noção da vida dos adultos e por isso critica. E por isso a gente repete. Então, quando eu faço a constelação, Vera, eu começo a entender os emaranhados da minha vida e como isso está conectado com os meus antepassados. E a partir daí eu começo a tomar uma postura diferente. Algumas vezes a constelação basta. Outras vezes eu preciso de um processo terapêutico. Outras vezes eu preciso de um processo de coaching para chegar onde eu quero. Porque devido a esse tempo de imaturidade, de não olhar para mim, eu acabo criando crenças, eu acabo criando preconceitos, eu acabo criando limitações. Quando eu me desemaranho, eu não consigo encontrar os meus recursos e as minhas forças para seguir. Respondi? Mais alguma pergunta sobre constelação, sobre o filme, alguma cena do filme que vocês queiram comentar ou desejam que eu comente? Escreve aí. Vamos lá, vamos participar. Quem viu o filme, vamos colocar aí. Marilena, você viu o filme? Isabel também falou que viu o filme. Beatriz, você assistiu o filme? Giza, Rosângela, quem assistiu o filme? Que queira comentar alguma coisa. Né? O filme traz alguns sentimentos para a gente, né? Eu, pelo menos, me emocionei bastante. Apesar de ser um desenho animado, eu adoro desenho animado. Adoro mesmo. Vera, ok, obrigada, Vera, agradeço. Essa live vai depois lá para o grupo dos alunos que começaram a fazer o curso de constelação familiar, né? O curso começou tem mais ou menos um mês, são 2 meses online, com toda a teoria e com apoio no Facebook, no WhatsApp. E aí a gente tem um encontro presencial de 3 dias, sexta, sábado e domingo. E aí tem mais 2 meses de teoria e mais outro encontro. Né? A gente, até o primeiro encontro, que é dia 18, 19 e 20 de maio, já estamos chegando perto do encontro, ainda pode entrar no curso, ainda dá tempo, hein? Então, se alguém quiser aprender a constelar,
se constelar diversas vezes e aprender mais a seu respeito, se entender mais, ainda dá tempo. Beatrice, não viu ainda, tem que ver, Beatrice. Me questionei se eles não acreditam na vida após a morte. Eu acho que acreditam. Deixa eu ver aqui. Percebi a identificação do Miguel com o avô. Com certeza. Ele é como o tataravô, né? Completamente. Ainda não vi o filme. Vou ver. Fiquei curiosa. Nossa, o filme é lindo, lindo, lindo. Então, não sabemos quantas gerações. Muito legal. Fátima, boa noite, Sandra. Você pode comentar se a costura foi Alzheimer? Alzheimer, ok. Bom, vou começar com a pergunta da Maria Helena. Eu acho que eles acreditam muito na vida após a morte. Porque eles sabem que os mortos continuam vivos num outro momento, num outro lugar. Tanto é que os mortos vêm para encontrar com eles. Eu não tenho certeza se eles acreditam em reencarnação ou em renascimento, né? O que é reencarnação? É o que os espíritas acreditam, que o Kardec falava, que você nasce, morre e volta a nascer, e volta a reencarnar, você vem em outro corpo, em outro corpo, em outro corpo. Eles têm um conceito muito mais católico, né, de céu, de que a gente morre e fica lá esperando os outros chegarem e a gente vem ver os nossos familiares. Em reencarnação, eles não acreditam. E o renascimento é um conceito budista, onde tem uma alma que vem fazer uma experiência na Terra e ele volta de novo e vem e volta, e eu sempre vou e volto. E algumas vezes eu não consigo voltar porque eu tenho assuntos inacabados, então fico aqui no campo da Terra e esse mesmo espírito manda uma outra energia para fazer novos aprendizados e resgatar aqueles que não conseguiram aprender. Vem terminar aquele aprendizado. O Miguel realmente se identifica completamente com o tataravô e por causa disso ele é capaz de resgatá-lo, né? Não, então não sabemos quantas gerações. Vera, me pergunta melhor isso, porque eu não entendi do que você está falando, de quantas gerações. Ajuda no problema físico, sim. Qual o filme? A Mônica falou que interrompeu. Toda vez que interromper a transmissão, dá um F5, né? Porque é uma questão que travou o teu computador, provavelmente travou a tua internet. A constelação, ela ajuda em todas as doenças crônicas. Quando eu falo ajuda, eu não estou falando que cura. Pode até interromper, por exemplo, uma questão de Alzheimer, a gente sabe que várias pessoas na família têm Alzheimer. Então, eu entendendo por que aquela pessoa está com aquele Alzheimer, eu posso interromper a progressão da doença, eu posso entender quem está fora do sistema na família, e com isso eu posso impedir que outras pessoas tenham Alzheimer. Em questão de qualquer outra doença, né, que a Vera está perguntando, sim, ajuda muito, principalmente em doenças crônicas. Então, eu tenho um hipotiroidismo, eu tenho um hipertiroidismo, eu tenho um diabetes. Tem uma leitura desta doença, que é uma leitura psicossomática, que é a leitura energética daquela doença. Tem uma leitura baseada nos princípios da medicina alemã, do Dr. Reimer, que fala dos folículos, como é que ele se desenvolve e tal. E tem uma leitura sistêmica. Elas, de alguma forma, se encaixam uma na outra, né? É uma questão da visão. Na leitura sistêmica, a doença é uma compensação de algum desequilíbrio do passado, de algum antepassado meu. Eu não sei por quantas gerações podemos carregar esse problema. Ah, entendi.
São 7 gerações que o Hellinger coloca. Na Bíblia também eles colocam 7 gerações. Ah, Ana, desculpe, que filme é esse? Viva a Vida é uma Festa. É um desenho animado da Pixar, né, do Disney, muito maravilhoso. Eles dizem 7 gerações. Então, por exemplo, um antepassado meu morreu na guerra. E aí eu falo, nossa, um antepassado meu morreu na guerra, eu quero trabalhar isso. O meu avô era alcoólico, eu quero trabalhar isso. Não vai trabalhar isso, porque não é assim que a banda toca. Se o seu avô era alcoólico, isso provavelmente vai repercutir em alguém da família. E é este alguém da família que vai poder trabalhar isso. Eu não sei quem vai olhar para esse avô. Eu não sei quem vai olhar para aquele tataravô que foi excluído. Ninguém antes do Miguel poderia resgatar esse tataravô. Porque ninguém olhava para ele. Todos o excluíam. O Miguel foi o único que incluiu ele no coração quando se apaixonou pela música. Então, mesmo tendo acontecido lá atrás, pode ser que volte a acontecer em várias gerações e isso vai perdendo a força. Até que vai ter uma geração que alguém vai poder olhar para isso. Ok? Oi, Ana Vitória. Giza, amo os resultados das constelações. Eu também amo. Tem resultados absolutamente incríveis. Assim, quase que imediato. Mas nem sempre, tá? Ah, eu vou fazer uma constelação, a minha vida vai mudar. Sim, é bem possível que a sua vida mude se você conseguir ver e mudar a tua maneira de ver. Entendeu? Eu vi a mamãe como uma pessoa muito fraca que não me deu a atenção que eu precisava. E aí eu constelo e eu falo, nossa, com tudo que ela passou, até que ela foi muito forte de ainda arriscar ter uma filha. E quando eu tenho essa percepção mudada, a minha vida muda, porque eu paro de cobrar dela. Eu vejo o meu bisavô como uma pessoa horrorosa que perdeu todo o dinheiro. Mas quando eu percebo que ele perdeu todo o dinheiro, porque lá na guerra o bisavô dele perdeu a vida e ele estava compensando desta forma, porque nem sempre as compensações são da mesma maneira. Aí eu falo, nossa, ele fez isso por amor. Então eu deixo isso com ele e sigo a minha vida. E assumo a minha vida. Terezinha, uma explicação que aconteceu tanto tempo atrás ainda reverbera nas gerações futuras. Considero isso uma grande descoberta e a visão sistêmica traz a oportunidade de reorganizar e o reequilíbrio para todos. Perfeito, Terezinha. Quando eu tomo no meu coração e eu entendo o que aconteceu lá com o meu antepassado, né? Por exemplo, esse filme tem uma coisa de constelação familiar muito forte e tem uma coisa de colocar as coisas em ordem, de entender o que aconteceu. O homem queria voltar para a esposa e para a filha e foi impedido. Só que essa esposa nunca soube. Essa esposa nunca perdoou. Houve um amor interrompido com aquela filha. Aquela filha não teve pai e não teve a memória do pai. Foi feito o quê? Uma alienação parental. Para quem trabalha com direito sistêmico, vai entender perfeitamente o que aconteceu ali. Então, a partir dali, houve um bloqueio da vida. Um bloqueio que dá alegria, da música, da diversão. As pessoas viviam para trabalhar, fazer sapatos e bons sapatos, e acabou. A vida virou trabalho. Onde está a alegria, onde está o amor, onde está a diversão? Não era permitido naquela família. Por quê?
porque a minha tataravó sofreu demais. Isso é muito comum e a gente vê isso em descendentes de famílias refugiadas de guerra, onde a dor foi muito grande, onde muitos perderam na guerra. Muitas vidas foram perdidas na guerra. E eu não estou falando só de judeu, e foi um povo que Hitler maltratou demais, mas houveram outras guerras e outras mortes. E não importa se o meu familiar morreu nessa guerra ou se ele foi o assassino das pessoas. Não importa se o meu avô lesou alguém ou se ele foi lesado por alguém. Os dois pertencem, porque não tem inocente sem culpado e não tem culpado sem inocente. Esse jogo de inocência e culpa, ele está ligado ao quê? A um julgamento. E toda vez que eu faço um julgamento, eu não estou aceitando. Eu estou colocando isso é bom, isso é ruim. Isso pode, isso não pode. Isso é certo, isso é errado. Toda vez que eu excluo um dos dois, as pessoas que são descendentes de qualquer um dos dois vão pagar por isso. Pagar, entre aspas. Por amor, vão tentar compensar esse sistema. Porque existe o quê? Uma consciência da família, uma consciência maior que cobra esse equilíbrio. Tá? Não sei se ficou claro. Qualquer dúvida, coloca aí. Oi, Flávia, Patrícia, Denise, Mônica voltou. Não, é a Mônica Monteiro, minha colega de colégio teresiano. José Inácio, Clóvis. Mais alguma pergunta? Eu pulei a pergunta de alguém? Vera, mas podemos carregar coisas que nem temos consciência? Não, Vera, a gente só carrega coisa que a gente não tem consciência. Não é podemos, não, a gente só carrega. O meu problema é dor de cabeça constante. O meu problema é falta de dinheiro. O meu problema é dificuldade de relacionamento. Sinto muito, esse não é o seu problema. Esse é o que você vê, é o que você tem consciência. É a pontinha lá do iceberg. Essa é a consequência. A causa disso está lá atrás, num desequilíbrio anterior. Percebe? Que pode ser um desequilíbrio da tua linha genética, do teu sistema genético horizontal ou do sistema vertical, que é o espiritual, que é o que o Jung chamava de arquetípico. Né? Você está carregando um arquétipo e por isso você está passando por essa situação. Você se acha um inocente, você se acha um guerreiro, você se acha um cuidador, aquele que tem que carregar o problema de todo mundo. E se eu estou carregando o problema do outro, eu esqueço de carregar o meu. Eu não tenho força, eu não tenho tempo, eu não tenho olhar para mim. Então, sempre aquilo que o teu cliente te traz não é o problema. O problema dele está subconsciente. É isso que a gente vai buscar na constelação. Aquilo que não está sendo visto e que gerou esse sintoma, esse problema. Ok, Vera? Oi, Maria Cleusa, tudo bom? Ana Vitória, amei a explicação sobre a constelação. Percebo que tem muito a ver com o conceito da messiânica. Sim, tem muito a ver, sim. Tem muito a ver com a maioria das religiões, né? Na Bíblia, nos mandamentos, tem um lá que diz honrar pai e mãe. Na Sutra Sagrada da Seixinoye, eles também falam, primeiro vai e se reconcilia com os teus pais, se reconcilia com a tua família. Então, isso é uma lei universal, que o Hellinger simplesmente enunciou. Assim como Newton enunciou a lei da gravidade. Ela existe. E nos meios religiosos a gente vê que precisa honrar o antepassado. Né? No budismo tibetano, no budismo chinês, todos eles têm essa honra com o antepassado.
Podemos carregar as coisas da nossa família, do marido, quando criticamos? Sim, mas não é só porque eu critico o meu marido, não, tá? Eu tenho uma determinada energia, eu tenho uma determinada ressonância, e eu contrato esse marido exatamente porque ele tem pontos em comum comigo. E eu tenho pontos em comum com ele. Às vezes eu estou conversando com a cliente, eu falo assim, não, mas aí na família do seu pai, que te... Ah, meu bisavô era alcoólico, o meu tio jogava e não sei o quê. Ah, tá, eu anoto lá. Bom, na família da sua mãe, ah, meu bisavô era alcoólico. A gente está falando da família da sua mãe. E aí ela conta a mesma história. É muito comum. O Amor Pode Dar Certo é um livro muito interessante do Bert Hellinger, que ele fala que o amor pode dar certo, e ele conta vários casos. E depois ele escreve um outro livro chamado Amor à Segunda Vista. E isso é bem legal, e os alunos prestem muito atenção, porque esse mês a gente está falando só sobre relacionamento. O Hellinger diz que nos primeiros 15 minutos eu já sei o que vai acontecer daquela relação. Se é namoro ou se é amizade, se vai ter respeito, se não vai ter respeito. Nos primeiros 15 minutos a gente já diz ao que veio naquela relação. Ok? Mas ele diz que para que o amor dê certo, eu preciso tomar o meu marido e tudo que vem com ele. Porque se eu rejeito o pai e a mãe dele, o que está acontecendo aqui? Eu o estou rejeitando. Ele é 50% papai, 50% da mamãe. Geneticamente, biologicamente, é assim que funciona. Como é que eu vou rejeitar o pai e a mãe dele? Se eu excluo o clã dele, é como se eu o excluísse. Então, eu preciso, para que o amor dê certo, a uma segunda vista, tomar não só o meu parceiro, a minha parceira, mas também tudo que vem com ele. Porque se não fosse a minha sogra, se não fosse o meu sogro, meu marido nem existia. Ele só está aqui para mim porque esses dois deram a vida para ele. Então, só por isso eu tenho que ser grata. E muitas vezes existe uma coisa que a gente também vai estudar, o pessoal que está no curso, chamada dupla transferência. Eu me identifico com a bisavó dele e ele se identifica com o bisavô e a gente repete a mesma história dele. Mas porque na minha história existe uma ressonância para que eu possa pegar esse campo. Tá? Não sei se expliquei. Ficou claro, Simone? Vê aí. Oi, Maria Cleusa. Vera, preciso fazer uma constelação urgente. Quando a gente começa a ouvir falar de constelação, você fala, nossa, eu preciso disso. Eu vou estar em São Paulo, dia 18, com constelação à noite, lá no Hotel Lex, na Liberdade. E eu, aqui no Rio, faço constelação com bonequinhos, individual, e faço também constelação pela internet. Aqui tem algumas pessoas que já se constelaram comigo pela internet, né? A Giza fez pela internet, Rosângela, Isabel, Terezinha, tem um monte de gente aqui que já fez por internet, tem um monte de gente que já fez pessoalmente, Beatrice, quem mais que tem aqui que já fez pessoalmente? Tem outras pessoas aqui que fizeram. Adriele fez constelação também pela internet. E o efeito, Mônica fez pessoalmente, o efeito é igual. Sandra, qual é a diferença da constelação em grupo para a constelação individual? Em grupo, eu tenho pessoas que vão representar a mim e a minha situação, a minha questão. Normalmente, assim que é identificado e que é desfeito, nó, termina, são constelações
Eu já fiz constelações de 8 minutos e que teve um resultado, assim, excepcional. E já fiz constelações de meia hora. No início, eu fazia constelações de uma hora e pouco. Mas há muitos anos que isso não acontece, porque o essencial é simples, você vai direto no ponto. Qual é a grande vantagem da constelação em grupo? É que tem uma, duas, três, quatro, às vezes, no mesmo dia. E em cada um daqueles campos, todos que estão ali presentes, assistindo, representando ou vendo a sua constelação, são igualmente beneficiados, porque eles estão num campo de cura. Então, eu vou me constelar, a minha constelação dura 15 minutos, mas eu vou estar ali por 3 horas num campo de cura. Mesmo que eu não seja constelada, porque se eu não tiver um foco muito preciso, ou se eu não tiver ainda com a mente pronta, eu monto o meu sistema e não consigo ver o que está se apresentando no sistema, ok? Já na individual, a gente vai um pouquinho mais fundo. A gente vai colocando as coisas um pouco mais no lugar. Porque tem coisas que eu não vou falar no grupo, porque eu não vou expor o cliente. E no individual, eu falo algumas coisas que a pessoa fala, nossa, eu sempre senti isso e nunca tive coragem de olhar para isso. Porque só estou eu e ela. Então, eu posso falar determinadas coisas que vêm, mas que eu não posso falar no grupo, porque não é necessário, é uma exposição que não precisa se colocar. Mas o efeito, tanto de uma quanto da outra, é basicamente o mesmo. Ok, adoro. Se pudesse, faria mais. Isso, Beatriz, é muito bom. Ana Vitória, eu também preciso urgente. No Rio de Janeiro, onde? Ana, se você quiser, manda um inbox aí para mim, que a gente fala. Aqui no Rio eu só faço individual, eu não tenho grupo no Rio, eu só tenho grupo quando eu tenho alunas e alunos. E aí eu vou para dar o curso para os alunos e faço também um grupo, porque aí eu tenho sempre grupo. Montar grupo é uma coisa assim, você tem que ligar para as pessoas, tem que combinar, e de repente as pessoas não vêm, de repente você paga uma sala e aparece 2 pessoas, 3 que não pagam nem a sala. É muito complicado. Mas quando você tem um grupo de alunos, eles já estão lá para o curso, então a gente paga um dia a mais e faz uma constelação em grupo. Aqui no Rio eu trabalho em Copacabana e lá em São Paulo, dessa vez vai ser na Liberdade. Antigamente era ali perto do metrô Santa Cruz. Cada vez que eu vou, depende da data, qual é o hotel que tem vaga aí que dá para a gente fazer. Perguntas, já estamos com 43 minutos. E a gente já pode encerrar, se vocês não tiverem mais perguntas, estiverem satisfeitas. Ok, Ana Vitória. Oi, Bia! Entrou na hora que eu estou me despedindo. Vai ter que ouvir tudo de novo, hein? Então, pessoal, mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Ou a gente pode encerrar por aqui hoje? Então, dei o meu recado aqui das constelações e de como a gente pode ver esse filme incrível com um olhar sistêmico. E depois que vocês virem o filme, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui, né, nos comentários, que de vez em quando eu olho os comentários, ou simplesmente coloca no meu mural que eu respondo para você. As alunas colocam ou lá no WhatsApp, ou lá no grupo, que eu vou responder, provavelmente com uma live dentro da comunidade, ou com áudio no WhatsApp, que vocês sabem que eu e a caneta não nos comportamos muito bem. Eu escrevo as coisas que nem eu consigo ler, né? E o meu pensamento é muito rápido, o meu dedinho é muito devagar na hora de teclar. Então, eu sempre respondo falando, até porque não tem dupla interpretação, né, quando a gente fala. Ok, eu também amo você, Bia, saudades. Ó, vou estar aí em São Paulo agora, dia 16, 17, 18, 19 e 20. Vê se aparece por lá, tá? Que eu quero te ver
Todas as minhas ex-alunas estão convocadas para irem lá no Lex Hotel para a gente dar um beijo, um abraço, sair para comer uma pizza depois do encontro de sexta-feira, da constelação de sexta-feira. Vamos marcar uma pizza, vamos marcar um churrasco. Churrasco à noite é meio pesado, né? Mas vamos marcar alguma coisa para a gente se ver, tá bom? Um beijo para vocês. Quarta-feira que vem estamos aqui. Se quiserem perguntar, colocar algum tema, eu estou disponível para responder o que vocês quiserem. Tá bom? Até mais. Ah, coraçõezinhos e beijinhos. Adoro. Tchau.